E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Pode chegar mais que tá começando o programa Ressoar, sempre cheinho de coisas boas preparadas especialmente para você que acompanha a gente aí todo domingo. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Você vai conhecer as histórias inspiradoras de duas mulheres determinadas a entrar na faculdade de medicina. E tem mais. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com a escritora e palestrante Andréa Fernanda, abordando o tema maternidade. Tá muito legal, viu? Essa entrevista, então não deixa de acompanhar, não. Então já pode ficar aqui com a gente, porque o programa Ressoar já começou e tá bom demais, viu? E o programa começa trazendo duas histórias e superações. As duas mulheres que você vai ver nessa matéria prestaram vestibular para medicina mais de 12 vezes, até conquistar a tão sonhada vaga para a faculdade. Dá só uma olhada. Você sabe o que Sabrina e a Janecleia têm em comum? As duas não desistem facilmente dos seus sonhos e correm atrás do mesmo objetivo: entrar na faculdade de medicina. As duas já prestaram vestibular mais de 10 vezes até conquistar a tão sonhada vaga na faculdade. A Sabrina tem 20 anos, mora em uma cidade pequena, em Itinga, no Maranhão, que mal tem sinal de internet. Ela prestou vestibular 18 vezes e foi através de um rádio que descobriu que passou no vestibular. Sabrina da Silva Santos. Na rua, a festa foi imensa. A alegria de uma jovem de origem pobre que tinha acabado de conquistar seu maior sonho. Eu saio na rua e as pessoas ficam me dando parabéns. Filha de um lavrador e de uma lavadeira, sempre foi estudiosa, desde ela pequena, e nós incentivava muito. Um pobre chegar a uma altura dessa, pessoa sem condição, não é fácil não, passa por muita coisa. Criada em uma casa de madeira. Tinha dias que a gente mal tinha o que comer, ou até mesmo não tinha, então foi uma infância muito difícil. Dona Maria de Fátima e seu João Pinheiro criaram 7 filhos debaixo desse teto, e Sabrina é a caçula. Seu João só estudou até a 3ª série e é acostumado a trabalhar na roça. Que é por isso que hoje, igual eu faço todo esforço, eu trabalho que é para meus filhos estudar, para não viver igual eu vivo, né? Já a Dona Maria de Fátima é analfabeta e uma dedicada dona de casa que também faz bico de faxineira e lavadeira. Eu botei ela na escola, faltavam uns 5 meses para ela completar 4 anos. Aí matriculei todo mundo na escola, ia deixar de manhã, acordava às 6 horas da manhã, fazia café, o cuscuz, botava para banhar, escovar, ia levar na escola, ia buscar meio-dia. E é aquela luta. Eu não lembro se eu vi um dos boletins dela menos de 8,5, eu não lembro. Não tem. Meu histórico escolar, menor nota é 8,5. Sabrina terminou o ensino médio nessa escola pública, em uma comunidade carente. E lá conheceu o Rodrigo, que mantém uma ONG que patrocina crianças e adolescentes nos estudos. Liguei para ela e falei: Sabrina, você está matriculada no cursinho. Vai correr atrás do seu sonho, menina. O meu cursinho era muito caro. Era só filho de médico, filho de advogado, filho de juiz, filho de gente da política. E eu lá, filha de pobre, filha de analfabeto, filha de lavrador. Rodrigo e uma assistente social bancaram o curso e as passagens para ela ir prestar vestibular. O resultado a gente já sabe. Sabrina da Silva Santos. Ao longo foram 18 provas. Essas 18 todas foram para medicina. A mãe de Sabrina, inspirada na filha, decidiu estudar. Ela já aprendeu a ler e a escrever o próprio nome. Já agora eu estou estudando hoje. Já sei fazer meu nome, graças a Deus. E eu já tô doida que começar as aulas, para mim começar a estudar. Maria, tô feliz demais, o coração tá... E seu João já tem um desejo.
É ver ela trabalhando direitinho no hospital, salvando vidas, né? Que é uma coisa importante para nós, né? Salvar a vida, né? Eu desejo isso para ela. Mas lá em Pernambuco aconteceu uma história muito parecida com a Janecleia, de 49 anos. Mesmo próxima aos 50 anos e com todas as dificuldades de uma vida simples, após 12 tentativas, ela entrou na faculdade de medicina. De Petrolina, Pernambuco, ela embarca para realizar um sonho em Salvador. Ela sempre sonhou em cursar medicina, mas a família não tinha condições de custear as despesas dela em uma cidade que tinha o curso. Minha mãe trabalhava como, que hoje é diarista, né? Era faxineira, arrumadeira também, fazia essas coisas, lavava roupa. E o meu pai era vendedor ambulante. Aí, como éramos 6 filhos em casa e mais 3 adultos, quando eu alcancei a minha idade para poder cursar, né, o curso de medicina, ficava totalmente inviável para eles me mandarem para fora. Ela casou cedo, teve filhos e largou os estudos. E felizmente a faculdade de medicina chegou na cidade dela em 2009. Mas Janecleia ainda não estava preparada para ter um bom desempenho no vestibular. Então eu voltei a estudar, tentei bolsa nos cursinhos aqui da região, porque eu não tinha condição nenhuma de pagar. Aí, como eu sou baixa renda e de escola pública, eu tinha direito a tentar uma bolsa nesses cursinhos. E assim eu fiz. Determinada, a passadeira de roupas tentou por 12 anos uma vaga no curso de medicina e finalmente foi aprovada na Universidade do Estado da Bahia. E o que mais me motivou foi a época quando minha avó faleceu. Ela faleceu de câncer, eu tinha 11 anos de idade, eu já tinha o sonho, aquele sonho de infância, né, de ser médica. E quando ela faleceu, eu disse, eu vou estudar para ser médica, porque eu vou ajudar a salvar muitas vidas, eu vou ajudar muita gente que precisa. Muita gente dizia que eu jamais iria conseguir, desista, isso não é para você, você já está muito velha, burro velho não aprende mais nada. Eu ouvi os piores insultos que vocês pensarem. Eu fui muito achincalhada por muita gente, mas também fui muito apoiada por outros que reconheciam em mim a determinação, a objetividade de correr atrás de um sonho. Não esqueçam que sonhos existem para ser realizados. Não importa qual seja, não importa se você é jovem, idoso, se você tem alguma limitação física, se sua condição financeira é muito pouca, ou se o lugar onde você vive é praticamente fora da realidade que você quer ingressar, não importa. Trace metas que você chegará lá onde você quiser. Quando o assunto é correr atrás dos nossos sonhos, tudo é possível, hein? O importante é nunca desistir. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí porque na volta tem o Conexão Social. Eu quero pedir 1 minuto da sua atenção para falar de um projeto que depende da sua ajuda para continuar existindo. Muitas famílias que vivem no sertão nordestino não têm acesso a água limpa, saúde, educação e alimentação. E o projeto Nova Canaã está fazendo a diferença na vida de crianças e adolescentes há 22 anos, mas precisa muito da sua ajuda. Por isso eu te peço, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você pode mudar uma vida. Além disso, você estará dando a chance dessas crianças terem esperança de um futuro melhor com mais oportunidades. Então, abra o seu coração, transforme uma vida. Doe agora. Estamos de volta e chegou o quadro mais esperado aí do programa, hein? O Conexão Social. Hoje recebemos a escritora e palestrante Andréa Fernanda, que vai abordar o tema maternidade. Bate-papo bom, né? Então, bora lá! Muito boa tarde para você aí de casa. Está começando mais um Conexão Social, o quadro que traz histórias de inspiração. E hoje nós vamos abordar um tema maravilhoso, a maternidade. Afinal,
toda mulher sonhou um dia em ser mãe, não é verdade? Pois é, a maternidade é um dos momentos mais importantes na nossa vida. E não é apenas dar à luz, né? É oferecer amor, ter paciência, ser tolerante e saber quando dizer não e também quando dizer sim, né? A maternidade é sinônimo de doação. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada muito especial. Ela é uma escritora encantadora, gente. Ela é autora do livro Bem Te Quero, repleto de conselhos sobre maternidade, sobre família, sobre criação de filhos. Nós queremos dar uma calorosa bem-vindas para a Andréia Fernanda. Que alegria te receber aqui, Andréia. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um privilégio, um prazer ter recebido o convite, estar aqui para servir com vocês e de alguma forma abraçar todas as mães que estão nos assistindo. Isso é muito bom, porque a gente tem um público aqui muito feminino, viu? Claro que temos homens também, apoiadores de suas esposas, que nos prestigiam, mas a gente sabe que o nosso público que maior são de mulheres e mulheres que são mães, que são avós até mesmo e que precisa muito de tudo que você vai falar aqui hoje, com toda a pesquisa que você já fez, com o trabalho que você tem com mulheres. Tenho certeza que as pessoas de casa hoje vão ficar cheias de informação e também com o coração bem aquecido aí, cheio de ferramentas para poder criar os filhos, para poder melhorar o relacionamento. Vai ser muito bacana, viu? Eu queria que você começasse falando da sua inspiração, porque todas nós temos uma inspiração para a gente fazer alguma coisa. Aliás, as nossas experiências são aquelas que colocam a gente no nosso destino, na nossa missão, né? Com certeza, para você fazer o que você faz hoje, teve aí uma jornada que eu queria que você começasse compartilhando com a gente. Pode deixar. Olha só, vou começar falando um pouquinho sobre quem eu sou, para quem não me conhece. Meu nome é Andréia Fernanda Moraes, sou esposa do Felipe Moraes. Onde eu vou, eu sempre honro meu esposo. Eu falo, ai, que abençoada eu sou por ter alguém para andar junto. Não tinha como ter a Andréia mãe sem ter a Andréia esposa. Sou serva de um Deus fiel. Se eu estou aqui hoje, é por causa dele. Tudo que eu faço é por causa de Deus. E sou mãe de 2 filhos maravilhosos. A Linda, que é linda mesmo, mas também tem um nome Linda. E o Noah. Fui abençoada em ser mãe de 2. E é por causa deles, da minha família, que depois vieram os meus livros, que é o Tamo Junto, que é um livro sobre relacionamento, que foi o meu primeiro livro. E depois veio Bem Te Quero, que é um livro sobre maternidade. Você me perguntou de onde veio, né, a inspiração para o Bem Te Quero. E o Bem Te Quero veio muito das minhas conversas com a minha mãe. Durante o meu puerpério da Linda, foi um puerpério difícil. Eu acredito que muitas mulheres tiveram uma fase de um puerpério difícil. Eu tive um baby blues que me provou em vários momentos. Eu pensava num parto normal e acabou não podendo ter um parto normal. Eu pensava que conseguiria amamentar exclusivamente. Eu acabei vivendo a experiência de não ter leite suficiente e ter que recorrer também ao uso da mamadeira. E algumas dessas coisas foram mexendo comigo, com as minhas expectativas, com aquilo que eu desejava, com aquilo que eu não consegui. E durante muito tempo eu me fechei. Fiquei lidando com as minhas próprias dores e frustrações só para mim. Ou recorri à internet e às vezes eu achei um pouco mais de acusação do que de acolhimento. E a minha mãe, cheia de graça, sabedoria, foi me lembrar do próprio momento dela, de como foi para ela viver isso, de como foi para ela também não ter tido leite suficiente, e me lembrar que eu tive uma mãe de leite que me amamentou. E quando eu vivi essa troca, eu pensei, será que eu vou estar um dia? Eu quero estar na hora que a minha menina for viver o momento da maternidade, mas e se eu não tiver? E eu pensei em escrever para ela sobre esses momentos. E eu falei, por que não escrever agora, enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou sentindo mesmo tudo isso? E durante o puerpério da minha segunda gestação, né, do Noah, eu comecei a escrever cartas para ela. Então, no Bem Te Quero, tem 40 cartas que eu escrevi para a Linda,
Então, eu acredito que essa foi minha inspiração e a decisão de dividir com mais pessoas é porque eu fiquei me lembrando que tem gente que às vezes não tem uma mãe que pode conversar, uma amiga que pode conversar, ou que às vezes nem consegue se abrir, como durante um tempo eu não consegui, e às vezes com um livro, pegando um livro e lendo, vai entender que não está só. Eu não estou passando por isso sozinha, não sou só eu. E pode se sentir abraçada, e foi por isso que a gente colocou uma imagem aqui no livro de uma mãe acolhendo uma filha, e talvez você receba isso como uma amiga te acolhendo, uma irmã te acolhendo, alguém que te ama te acolhendo, alguém que se importa com você. Sim, muito bem. E tudo isso que você falou, nossa, como as mulheres passam, né? Principalmente quando chega a hora de amamentar, que não tem mais o leite e às vezes não consegue mesmo, por alguma questão. Às vezes a própria ansiedade, porque cria-se uma expectativa muito grande e a ansiedade, às vezes um probleminha emocional, às vezes até físico mesmo, né? Às vezes tomou um remédio, alguma coisa acontece. E eu sei o que é essa dor, porque eu passei por ela. Queria que você falasse mais. Foi ainda no hospital com a Linda que eu descobri que eu não tinha leite suficiente. Eu tive uma cesariana e era esperado que pudesse demorar um pouquinho para o leite descer. Eu fui muito bem assistida no hospital, eles me incentivaram a amamentar. É muito bom amamentar exclusivamente. E na primeira madeira dela eu não consegui dar, porque eu ainda estava entregue ao meu sofrimento daquilo ali. E quando eu voltei para casa, eu comecei a pesquisar, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a buscar recursos para aumentar o meu leite e tentei de tudo que me falavam. E eu acho que até essa tentativa me fez também ficar mais ansiosa, me fez ficar estressada, a ponto de também não descer com tanta facilidade o meu leite ou mais leite. E eu tive um baby blues muito forte por conta disso. E acabou que depois de um certo momento eu tive que parar e falar assim, existem outras formas de nutrir. E esse nutrir usando também outros recursos, como uma mamadeira, como uma mãe de leite que eu tive, não é menos amor e não te faz menos mãe por conta disso. E eu acredito que se a gente pudesse passar uma mensagem para outras mulheres aqui, é que elas abraçassem outras mulheres que passam por isso e não julgassem. Eu tive muito medo de ir para as redes sociais e falar, meus filhos tomam também mamadeira. Eu escondi durante um tempo as mamadeiras. Em uma das cartas do livro, eu até falo isso, que durante um tempo eu me escondia, eu não falava sobre aquilo. Até eu perceber que da mesma forma que eu tinha sido ajudada por mulheres que passaram por isso, eu também podia ajudar com a minha história. Muito bem. Agora eu queria que você descrevesse a experiência da maternidade. Porque também se cria uma expectativa muito grande, tem muita mulher que tem medo dela, tem outras que acham que é muito normal, mas tem algo muito especial aí que você, como estudiosa, queria que você falasse. Eu acredito que nada nos aproxima mais de Deus do que ser mãe. Que a gente vê cuidado, a gente vê como que a gente tem que ser dependente de Deus. A gente se coloca numa posição mais humilde, porque a gente percebe que a gente não dá conta de tudo, e que tá tudo bem não dar conta de tudo, que tá tudo bem ter ajuda, que tá tudo bem ter outras mãos para segurar as nossas e também segurar os nossos quando a gente precisa. Sim. A gente entende que vão ter dias que vão ser cansativos, mas que no outro dia Deus renova a gente de graça e misericórdia e a gente tá lá. E a gente começa a agradecer por coisa que antes parecia tão natural que a gente nem se dava conta. Mas eu acredito que a maternidade vem trazendo isso pra gente. Ai, Deus, que bom que meu filho acordou bem. Que bom que dormiu bem. Quantas vezes a gente, antes dos filhos, não agradecia por isso, por uma noite de sono. Que bom que dormiu bem. Que bom que está se alimentando. Que bom, olha, fez xixi. Quantas vezes isso parecia algo tão natural. E é tão cheio de pequenos milagres, sabe, que a gente vai vendo. A maternidade não é essa coisa impossível que talvez muitas pessoas pregam. Se você for mãe, você não vai conseguir ser mais nada. Se você for mãe, você não vai poder realizar sonhos.
Se você for mãe, você não vai poder mais trabalhar. Se você for mãe, isso vai te roubar de tudo. Não, a maternidade eu acredito que te dá um propósito maior, te dá motivos maiores para você ser uma pessoa melhor, para você servir melhor, para você fazer melhor aquilo que você faz, porque você se torna um exemplo de pessoas que estão com você todo momento te olhando. Sim. Então, essas pessoas precisam de uma boa referência. E para que uma melhor referência do que um pai e uma mãe dentro de casa e fazendo aquilo que eles fazem, servindo dentro do seu propósito? Eu falo que meus filhos não me tiraram nada, eles me deram muitas coisas. Eles me deram essa coragem, essa ousadia, essa disposição de fazer mais, de fazer melhor. E eu acredito que, se você ainda está ainda pensando, né? Tenho ou não, posso ter ou não, será que eu sou capaz? Eu acredito que a capacidade quem dá é Deus. A gente nunca vai estar 100% pronta para ser ou não ser mãe, mas todos os dias Deus nos capacita para essa missão. E até aquelas que acham que não são capazes, né? Às vezes até por causa da estrutura física, né? Que às vezes ela fala, gente, eu sou muito pequenininha, ou então... não, você pode sim, porque é o que a Andréia falou, é Deus quem capacita, né? Você acha que hoje, qual é assim, o maior desafio que as mães enfrentam? O que você acha que hoje é mais difícil para quem tem filhos conciliar a vida, né? Porque às vezes elas também têm essa preocupação de o que eu vou fazer, com quem vou deixar, e de fato essa é uma grande preocupação. Às vezes você tem que trabalhar e o seu filho está doente, às vezes está até internado. Eu acredito que ao longo dos anos, nós mulheres fomos ocupando um pouquinho mais de funções. Isso, de certa forma, vem nos sobrecarregando. E na maternidade, às vezes serão possíveis fazer algumas escolhas. Às vezes é possível a gente falar assim, ó, quando eu for mãe, eu vou diminuir nisso aqui. Eu vou abrir mão disso aqui, pelo menos por um tempo, para eu servir aos meus aqui em casa. Mas às vezes não vai, não é uma realidade de todo mundo. Às vezes sair de um trabalho, às vezes ter outra pessoa que vai conseguir manter a casa em tudo. E aí o que a gente vai poder fazer? A gente vai ter que olhar com amor para as nossas circunstâncias. Sem comparação, que eu acho que é algo muito pesado, sabe? Na maternidade de hoje. E a gente precisa olhar para as nossas circunstâncias com amor. Dentro da minha realidade, o que eu consigo fazer? O que eu posso dar para os meus? Como eu posso ser útil? Como eu posso servir com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sei? E principalmente, com amor. As pessoas vão sempre postar os melhores momentos, então é muito cruel quando se faz comparações. Eu sempre gosto de olhar as pessoas como um ser humano, assim como eu sou, né? Todos nós vemos da mesma fonte e todos somos iguais, não tem muita diferença. Às vezes as circunstâncias separam as pessoas, mas no íntimo sempre somos todos iguais, com sentimentos, com dores, com problemas. Às vezes maior, às vezes menor, mas essa comparação nunca é bem-vinda, né? Geralmente a gente compara o melhor do outro com o pior da gente. Isso machuca demais. E a gente precisa olhar para a nossa realidade, para os nossos filhos, como a maior conquista da nossa vida. Como o maior ministério que a gente tem, como a maior herança que a gente tem. A Bíblia fala que nossos filhos são o nosso galardão, né? Que bonito é isso, gente. Que bonito é ter família. E ter família não é só para postar uma foto bonita, não é só para ser legal, cumprir um checklist. Ter família é para viver graça, é para viver Deus. Eu falo que família é um pedacinho do céu aqui na terra. E a gente não pode se esquecer disso, sabe? A gente precisa deixar um pouquinho o celular de lado e olhar para os nossos filhos, brincar com eles, falar assim, eu te vejo, eu me importo com você, você é incrível. Ou até mesmo, o que está acontecendo com você? Eu te ajudo, você não está só, você não é assim, olha o que está acontecendo. A gente precisa olhar mais para os nossos. Às vezes, a gente está tão conectado, às vezes, olhando tanto para telas e esquecendo de olhar nos olhos e viver mesmo aquele momento.
Queria que você acrescentasse um pouco mais do que é importante a mãe transmitir, porque, querendo ou não, ficou para a mãe essa maior parte, porque às vezes o pai, como o provedor, às vezes realmente o pai não está ali tão presente em alguns momentos. Eu falo que quando a mulher está no seu lugar, ela está ocupando o seu espaço, uma sociedade inteira prospera. Porque a mulher que ela começa ali edificando sua casa, que ela tem sua casa como seu primeiro ambiente, seu primeiro ministério, ou como até uma empresa, se você quer tratar como empresa, como é difícil gerir uma casa, não é? Deixar uma casa funcionando. Então é uma não empresa. É brincadeira. Assim, não deixar tudo em pleno funcionamento, organizado para servir, né? Sim. Uma família inteira, cada um com a sua, né? Todo mundo sendo servido, todo mundo sendo atendido, a roupa sendo lavada, passada, a comida sendo feita, a casa sendo organizada. Cada um tem uma necessidade. Todo mundo precisa ser olhado. É um empreendimento, sim, a família, né? E que a gente trate assim como um empreendimento mais bem sucedido que a gente quer ter. Se essa mulher tá ali, ela é a alma da casa, tudo vai prosperar. Então a gente precisa primeiro querer voltar um pouquinho no nosso lugar, sabe? Peraí, eu quero passar uma mensagem para o mundo, mas deixa eu começar na minha casa. Deixa eu começar com os meus filhos, como eu crio os meus filhos. Deixa eu começar honrando o meu marido. Quantas vezes eu recebo mensagens de mulheres falando: André, mas é tão difícil, às vezes eu tenho um atrito com meu marido, é tão difícil honrá-lo. Eu falo: eu sei, mas a honra não é por merecimento, só pelo dia bom. A honra é porque é um mandamento. Então a gente faz isso da mesma forma como pai e mãe, não é? Que a gente aprendeu a honrar ali os pais e mães. Não é porque seus pais foram perfeitos, mas é porque eles fizeram o melhor que tinham nas condições que tinham, e Deus nos manda honrá-los e Ele nos abençoa por isso. E ali também é essa mulher no seu lugar com os seus filhos, ela olhando para a sua casa, ela administrando bem o seu lar, ela cuidando bem dos seus filhos, ela cuidando bem de si. Ela se olhando com amor, ela entendendo que ela não precisa ser perfeita para ser uma boa mãe, ela não precisa ser perfeita para ser uma boa esposa, ela entendendo que aquilo que ela é não é pelo seu próprio mérito, mas é por graça de Deus. Sim. É porque ela permite, com o coração quebrantado, que Deus seja a partir dela. E Ele vem sustentando, Ele vem ali derramando mesmo aquilo que a gente precisa na nossa vida. Então, eu sei que às vezes a gente tem essa busca, né, eu quero o perfeito, eu quero o ideal, eu quero o modelo, mas a gente precisa aprender a abraçar a nossa humanidade e ser feliz com isso, entendendo que a gente pode ser muito boa fazendo aquilo que a gente tem nas nossas mãos, com a graça de Deus. Então, tem uma pressão muito grande também em cima das mães, que elas se culpam demais. Tem aquelas que são negligentes, tem aquelas que não sabem mesmo, às vezes erram porque não sabem o que fazer, mas tem aquelas que também querem ser perfeitas e nunca vai chegar a essa perfeição, e elas se cobram. Então, dá um conselho para essas também, porque a gente é de carne e osso. A gente é. E muitas vezes a gente precisa mesmo ir para o mercado e empreender, porque a gente precisa completar a renda em casa. E tá tudo bem, eu acho até saudável quando a mulher ela vai em busca de seus objetivos também para compor em casa a renda e para que isso se junte com o marido e os dois se complementem em coisas que eles querem conquistar. E, claro, fazer todo esse alinhamento e não se sentir culpada, né? É muito verdade, isso é uma realidade na maioria das famílias, que essa renda precise ser complementada. E não está errado, você não é menos mãe por trabalhar fora, você não está menos no seu lugar por ter que fazer isso. Não, a mulher virtuosa da Bíblia, ela também trabalhava. Na Bíblia fala que ela dava tarefas, dá a impressão que ela é empreendedora. Porque ela dava ordem para as servas, ela tecia, ela vendia, ela fazia negócios, né? Isso, então, lembra disso, essa mulher é virtuosa. Você ter o seu trabalho também não te diminui como mulher ou como mãe, nada disso. Você pode servir com os dons e talentos que Deus te deu.
O que a gente está falando aqui é muito sobre aprender a gerir esse tempo, é ter tempo também para os seus filhos, para que o tempo que você tiver com eles seja um tempo de qualidade, para que quando você estiver na sua casa, você estar presente, não entregar só o seu cansaço no final do dia para aqueles que você ama. Você não precisa ser a mãe perfeita para falar sobre maternidade, da mesma forma que você não precisa ter um relacionamento perfeito para falar de relacionamento. A mensagem não é você, sou eu. Não é você que tem que ser uma mãe perfeita. Não é sobre a gente, é sobre ele. Não é sobre a gente, é sobre Deus. E que a gente seja assim, sabe? Que a gente não fique só pensando quem eu sou para conseguir isso, mas quem eu posso ser para servir da melhor forma, para que Deus me use da melhor forma com aquilo que eu tenho. Então, não fique esperando ser perfeita para ser mãe ou ser perfeita para construir uma família, mas tem um coração quebrantado, que família é ministério, é de Deus, é Deus que dá pra gente, e se é Ele que dá, Ele vai permitir que a gente crie bem esses filhos e que a gente viva essa família da melhor forma possível. Sim. A gente tem que se amar, a gente tem que respeitar as nossas limitações, a gente tem que entender que tá tudo bem se sentir cansado e que a gente pode delegar. Tem uma carta no livro que fala que um filho é criado a muitas mãos. E é por isso que tá tudo bem você pedir ajuda. Peraí, ó, eu tô precisando de um descanso, às vezes eu vou precisar de uma ajuda num final de semana, é numa noite. Às vezes eu vou pedir a minha mãe para me ajudar, a minha irmã, eu posso pagar alguém para me ajudar em algum momento. Isso vai me aliviar, isso vai dar tempo para eu dormir, às vezes, que é o que você está precisando. Às vezes você não está frustrada, eu não quero ser mãe. Às vezes você só está com sono, às vezes você só está cansada. Você não está cansada querendo desistir da sua família. Às vezes é só você chegou num esgotamento e você precisa resolver isso. E tá tudo bem, tá bom ser fraca, tá tudo bem se sentir cansada. Tem uma carta que eu falo dessa culpa, né? Onde que eu entendi que eu não podia sentir cansada? E pode. Você tem que ser sempre forte. Impecável. Tá Tira essa capa de mulher maravilha. Isso. Super mulher. Isso. Ninguém é super mulher, né? Então pode pedir ajuda. Pode falar, eu não consigo, hoje eu preciso disso, hoje eu preciso, às vezes é de um pouquinho de silêncio, hoje eu preciso de que alguém faça uma comida, hoje eu preciso ser servida. Hoje eu não quero fazer nada. Tá tudo bem. E procura ajuda, não se entregue a isso, procura ajuda, se cuide. Tem uma frase que eu gosto muito de usar e eu sempre incentivo as minhas seguidoras, cuidando bem de mim para cuidar bem de quem eu amo. Sim, e exatamente isso. Se você não se valoriza, as pessoas não vão te valorizar. Se você não cuidar de você, não espere que o outro vai cuidar. E às vezes a mulher, ela fica mal porque inconscientemente, emocionalmente, ela tem algum ganho com isso. Às vezes ela está querendo mais atenção e aí ela fica nesse estado mais deplorável para que alguém fique com pena. Não faça isso. Você tem que se valorizar, você tem que se dar aquilo que você precisa, porque aí sim as outras pessoas vão enxergar esse valor e vão fazer a mesma coisa, né? Tem lições que a gente aprende na vida sempre no momento da nossa dor, não é? Então, tem até uma frase da Michelle Obama que ela fala: não veja como desvantagem o que você está passando agora. Aprenda que nessas experiências que você está tendo, isso vai ser sua maior vantagem. Você pode usar isso muito para que agora você tenha uma história, supere isso e vai ajudar outras pessoas. Não é verdade? É sim. Que Deus te use naquilo que você tem. Não se entregue às suas limitações e às suas tristezas. Ajude com isso que você está passando ou já passou outras mulheres. Que a gente possa olhar para aquele que nos dá força, para aquele que cura as nossas feridas e entender que às vezes isso que a gente passou foi só para ajudar. Não foi para a gente se entregar, foi para a gente ensinar. Muito bom. Então, tem aquelas lições que você aprendeu como mãe que você quer falar sobre elas, então já vai falando aí algumas, tá? Para ajudar, voltando aqui à maternidade, para quem está pensando em ser mãe ou está com um bebezinho, né, que está tendo as dificuldades que a gente sabe que elas têm, pode então começar falando das suas experiências. Abra suas vulnerabilidades para as pessoas certas. Reconheça aquelas pessoas que te amam
e fale sobre suas dores, não guarde suas dores. Se permita ser abraçada por essas pessoas, ensinada por outras pessoas, acolhida por outras pessoas. Aprenda que tá tudo bem não dar conta de tudo sempre. Que às vezes você vai deixar alguma coisa aqui porque outra é mais importante agora e tá tudo bem por isso. Muito bem. Agora a gente não pode falar de maternidade sem incluir família, né? Eu quero que você fale para as mulheres, principalmente, para os homens também, referente a relacionamento. Tem muita gente que ainda tem ali uma crença bem limitante em relação a relacionamento. E você tem uma história, queria que você falasse brevemente da sua história e de como hoje você encontrou no seu relacionamento todo esse apoio para você construir a família que era o seu sonho. Sim. E a gente já aproveita também para deixar isso como mensagem final, né? Tá bom. Eu vim de um lar que quase teve um divórcio dos meus pais. Meus pais enfrentaram muitos desafios durante um tempo. Houveram traições e eu cresci vendo isso e eu cresci de alguma forma me questionando se existia relacionamentos que poderiam durar para sempre, se poderiam ter relacionamentos diferentes daquilo que eu vi com os meus pais. E graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ver meus pais passando por mudança, tendo seu casamento restaurado, existindo perdão, mudança de comportamento, e ver que isso era possível. O Tamo Junto, o meu livro, ele fala sobre esses comportamentos que fazem um relacionamento ser realmente saudável e duradouro. E eu apliquei isso na minha relação, na minha vida. E eu acredito que quando a gente pensa em família, é a primeira base de ter filhos, sabe? Você pensar num relacionamento, com quem que você quer se relacionar, com quem você quer ter filhos, quem vai ser a principal referência daqueles que você vai criar, quais os valores que essa pessoa carrega, o que aquela pessoa de fato vive. Não só fala, mas o que aquela pessoa vive. E no livro eu falo um pouco sobre isso, sabe? Nas cartas que eu escrevo para a Linda, eu falo sobre que um dia eu e meu marido tomamos a decisão de construir uma história diferente das que os nossos pais construíram. Que a gente tomou a decisão de viver um casamento para sempre, de não desistir de um do outro, de fazer com que os desafios fossem superados, que a gente sempre olhasse com o outro com amor, com graça, com honra, com respeito e decidisse não desistir um do outro. E eu falo sobre isso, sabe, minha filha? Vão ter momentos difíceis. Relacionar é difícil. Nós somos pessoas diferentes que podem ter conflitos, mas que os conflitos nos levem a crescer e não desistir de uma relação. E eu acredito que quando a gente faz isso, a gente planta uma herança na vida dos nossos filhos, sabe? Uma herança multigeracional. A partir da nossa geração, não vão ter divórcios. A partir da nossa geração, uma família vai ser diferente, nossa família vai ficar junto até o final. E é isso, eu acredito que se a gente pode deixar uma herança para os nossos filhos, pais felizes geram filhos também felizes e saudáveis. Então, cuide do seu casamento, cuide do seu relacionamento, não esqueça disso quando os filhos chegarem, porque nasce uma mãe, nasce um pai, mas eles continuam sendo marido e mulher, Sim. Continua sendo um homem ou uma mulher e que precisam ter essas necessidades também atendidas. Muito bem, maravilhoso. Então, nas nossas considerações finais, queria que você deixasse seus contatos e mais alguma mensagem que você quiser deixar para as nossas mulheres que nos assistem. Então, para quem quer andar junto, quer se sentir abraçada e acolhida, eu estou lá nas redes sociais, no Instagram como Andréa sem I, Fernanda Moraes. Está assim também no meu canal do YouTube, tem mais de 100 vídeos gratuitos lá sobre relacionamento, sobre maternidade para vocês. Tem os livros, o Bem Te Quero, que é sobre maternidade, e o Tamo Junto, que é sobre relacionamento. Vai ser uma honra poder caminhar junto com você, mulher de verdade como eu, cheia de falhas, também cheia de virtudes, para que a gente possa caminhar junto com a graça de Deus, para a glória dele. Foi uma honra estar aqui hoje com vocês. E foi uma honra para a gente te receber. Volta sempre, viu? Obrigada. Que Deus continue te abençoando lá
na sua missão e que você alcance cada vez mais pessoas, viu? Amém, amém. E para vocês aí de casa, gente, foi muita lição. Eu te convido para, de fato, entrar nas redes sociais, que lá tem muito mais conteúdo. Você vai poder se sentir muito mais abraçada, eu acho que também com mais ferramentas para usar no dia a dia aí nos seus desafios, e é disso que a gente precisa. Conhecimento liberta, né? Sim. E a gente tem que buscar. Eu desejo para você uma tarde maravilhosa, siga a Andréia, me siga o programa Ressoar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. O programa hoje foi bom demais, né? E passou rapidinho. Para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento do poeta Lucas Ferreira. Quando você não tiver força para atravessar o mar dos fracassos, acredite em si mesmo e ande sobre as águas com os teus talentos. Que bonito, não é isso? Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá?